O Botafogo no domingo vai entrar em campo para enfrentar o Vitória 4 horas da tarde no Barradão. Um jogo que você até olhando contra um time da parte de baixo da tabela, parece ser um jogo fácil. Não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil porque o Vitória está brigando contra o rebaixamento. E esses times, quando estão brigando, lutando ali ponto a ponto contra o rebaixamento, eles costumam dar muito a vida em campo e dificultam as partidas contra os times, teoricamente, com o elenco mais qualificado, com o elenco mais forte. Mas se o Botafogo jogar da forma que jogou contra o Vasco, tem grandes chances de sair com os 3 pontos lá do Barradão. 3 pontos que seriam extremamente importantes para o Botafogo, visando realmente se classificar para a Libertadores da América de forma direta, sem precisar passar pela fase de pré. O Botafogo parece ter encontrado seu time titular e uma forma de jogar. E eu vou te mostrar no vídeo de hoje como o técnico David Ancelotti vai montar esse Botafogo e algumas movimentações também para esse novo encaixe do Botafogo, que mudou a sua forma de atuar na partida contra o Vasco e deu muito certo. Vem comigo. E é assim que o David Ancelotti deve escalar o Botafogo para o confronto diante do Vitória no Barradão. O Botafogo terá o Léo Link no gol como seu goleiro titular. É o goleiro que se firmou, né, com as lesões do Neto e também com a saída do John. Então o Léo Link é o goleiro titular do Botafogo, ele que vem sendo importante nessa nova estrutura, ajudando a construir o jogo jogando com os pés. Na lateral direito, o Vitinho novamente será titular, ele que vem de uma grande atuação contra o Vasco. Então o Vitinho voltando a pegar confiança depois de algumas atuações, mas em baixa depois de ter ido para a seleção brasileira. O Vitinho não voltou tão bem, mas ele jogou bem, muito bem, né? Diga-se de passagem, contra o Vasco. Tomara que ele repita essa atuação. Na zaga, o Botafogo terá Alexander Barbosa e David Ricardo. Me chama muita atenção como o Barbosa trabalha bem com a perna direita, apesar de ser canhoto. Não é natural, é muito natural pelo contrário, né, cara? O zagueiro que ele é canhoto, ele ter muita dificuldade com a perna direita, o Barbosa tem um bom nível de ambidestria com ambas as pernas. E isso, às vezes, mata a marcação do adversário, que acha, vou marcar a esquerda do Barbosa, ele vai sair com dificuldade na direita. Geralmente ele consegue acertar os passes com a perna direita e tem sido muito importante. O David Ricardo vai jogar ao lado dele, aqui pelo lado esquerdo, fez gol contra o Vasco, fez um bom jogo também o David Ricardo, é um zagueiro que passa segurança, um zagueiro jovem, de boa imposição, de boa velocidade também. Na lateral esquerda, Alex Telles será o titular novamente. Eu botei aqui o número da camisa do Telles 6, mas o número da camisa dele é 13. Então, Alex Telles vai ser o titular na lateral esquerda. E aí, no meio de campo, a nova configuração do Botafogo, que para mim é a nova alma do time. O Botafogo jogando dessa maneira, mais por dentro e utilizando os laterais para dar amplitude ao time, tem funcionado. É algo que o David Ancelotti observou muito bem com as peças que ele tem para montar essa nova estrutura, essa nova plataforma do Botafogo. E aí o Botafogo vai ter o Marlon Freitas e o Danilo. A princípio, todo mundo vai pensar, um meio de campo que não marca tanto. Até tem bom passo, mas não marca tanto. Pelo contrário, cara, é um meio de campo de boa pegada, assim, de marcação. Mas é óbvio que nenhum deles é aquele pitbull, cão de guarda. São dois jogadores que sabem jogar com bola. E aí tá o mérito deles, o Botafogo ter a bola. No momento que o Botafogo tiver a bola, ser produtivo. Com o Marlon Freitas e com o Danilo. O Danilo fez um jogo excelente contra o Vasco, já tinha jogado muito bem contra o Santos. É um jogador que tá voltando a pegar ritmo de jogo, voltando a pegar confiança. E o Danilo, ele tem uma capacidade incrível de quebrar marcação, pressão do adversário, tem uma capacidade muito boa de jogar de primeira, de conduzir bem, de gerar em cima da pressão do adversário. É um dos melhores volantes do futebol brasileiro, sem dúvidas. E quando ele tiver mais confiante, melhor fisicamente, principalmente, né, falando pro ano de 2026, que no ano de 2025 a gente tá muito já na reta final do campeonato, mas ele com pré-temporada tudo certinho, o Danilo vai voar com a camisa do Botafogo. O segredo do Botafogo e desse novo meio de campo é o Danilo ser um jogador muito acima da média no futebol brasileiro. E agora falando sobre o trio de meias do Botafogo. O Botafogo jogava com pontas. O Botafogo, a temporada toda tentou o Arthur na ponta direita, tentou o Jefinho na ponta esquerda, tentou o Matheus Martins. E com a ausência do Montoro, que era o único ponta que funcionava, o David Ancelotti decidiu mudar essa estrutura do Botafogo. O Corrêa ganhou espaço e começou a jogar, pegou o ritmo de jogo, tá jogando muita bola o Corrêa. Tinha torcedores do Botafogo que queriam matar o Corrêa. Eu vim aqui pedir paciência, calma, cara, o Corrêa vai desempenhar porque ele dava sinais. Sinais que às vezes quem é torcedor comum, que só quer ver o resultado, que só quer ver o gol, não vai conseguir perceber. Mas são pequenos detalhes, tu vê a qualidade técnica do jogador, tu vê a movimentação, tu vê como ele pode ser importante. O Corrêa agora começou a desempenhar com gol, com assistência, com atuações realmente que são notáveis para qualquer pessoa. E aí o Corrêa tá jogando muito bem nessa nova função dele, e é um Botafogo que se mexe com esses meios, com o Santos, com o Corrêa e com o Savarino. O tempo todo pode ter troca de posição, o Corrêa pode vir para a esquerda, o Savarino pode vir para dentro.
o Santos sai, o Santos não joga como ponto, o Santos centraliza, e aí o Santos pode também se movimentar. O segredo do Botafogo é esses 3 caras se procurarem o tempo todo eles se movimentarem, estarem próximos da área. Esses 3 jogadores próximos da área adversária são um perigo o tempo todo, porque eles têm capacidade de jogar de primeira, têm capacidade de finalizar, têm capacidade de encontrar um passe em ruptura, têm muita capacidade de fazer tabelas e triangulações curtas, e esse é o novo segredo do Botafogo do Ancelotti. E o Arthur Cabral vai jogar como centroavante. A tendência é o time criando mais, funcionando mais, o Arthur Cabral comece a marcar gols e pegue confiança. O Arthur Cabral é melhor do que o Cris Ramos tecnicamente. Ele é um jogador mais completo que o Cris Ramos. Falta o Arthur Cabral voltar a fazer gols e pegar confiança. Ele não é esse jogador tão ruim como ele vem sendo nos últimos jogos. É um jogador que, inclusive, pode ser importante para o Botafogo, tenho certeza disso. E aí, falando sobre a nova estrutura do Botafogo, né, como eu falei para vocês, o Botafogo vai se movimentar dessa forma aqui. Esses 3 jogadores vão se procurar, o Correia, o Savarino e o Santi Rodrigues, vão se aproximar o tempo todo para trocar passes. O Vitinho vai ter muita liberdade de ser esse jogador que vai dar amplitude para o time do Botafogo pelo lado direito, que vai tentar castigar a última linha adversária com essas infiltrações, entrando dentro da área para poder cruzar ou para poder finalizar também. O Alex Telles é um jogador já mais que fica mais posicionado, mas também tem essa liberdade para subir para o campo de ataque. E é um jogador de bom passe, de bom cruzamento. Botafogo tendo Correia e Arthur Cabral dentro da área, são jogadores altos, pode trazer muitas complicações para o adversário, principalmente quando o Telles faz esses cruzamentos dos 3/4, que é uma das suas especialidades. E aí o Danilo se junta também a esses jogadores de meio do Botafogo, é muita qualidade junta. O Marlon Freitas fica um pouco mais atrás, mas é aquele cara para encontrar o passe, né? Para encontrar o lançamento por trás, que vai fazer o jogo do Botafogo girar. O cara que vai escolher se o jogo vai pela direita, se vai pela esquerda, para qual lateral vai, é o Marlon Freitas, esse ditador de ritmo do Botafogo. Com a zaga com o David Ricardo e Alexander Barbosa, 2 jogadores rápidos, de boa imposição e bom passe, o Botafogo cresce bastante. Então, esse jogo do Botafogo contra o Vitória é um jogo de afirmação. Jogou muito bem contra o Vasco, venceu o jogo, venceu o Clássico. Mas precisa se afirmar no campeonato, que é onde o Botafogo tem pecado. Vence o jogo, às vezes faz uma grande atuação, no jogo seguinte não consegue desempenhar novamente e vai lá, perde ou empata o jogo. Agora é um jogo de afirmação pro Botafogo e até para trazer confiança pro seu torcedor nessa reta final. E é isso. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, hype o nosso vídeo e compartilha nos grupos de Botafogo de WhatsApp para que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo aqui de bastante qualidade, que eu trago com bastante carinho aqui também para vocês. E é isso. Fico nessa, abração do Francesco, nós fui!